chamado da alma. Hoje eu vou falar para vocês os 10 sinais do despertar espiritual aqui no canal Ufologia Além comigo, o ufólogo Renato Mota. Fique ligadinho até o final desse vídeo para você saber quais são esses sinais. Antes de começar, o que seria uma definição aí de despertar espiritual? É um processo de transformação pessoal que envolve a expansão de consciência, o autoconhecimento e conexão com algo maior que si mesmo. Ou seja, você tem que se autoconhecer. Já ouviu falar de amor próprio, né? É você gostar de si mesmo, gostar, por exemplo, do que você vê no espelho. Você consegue se olhar no espelho, você consegue se sentir bem consigo mesmo, você consegue ficar sozinho na sua casa? O silêncio te traz calma ou o silêncio acaba mexendo com os seus pensamentos e você fica naquela inquietude? Fica mais alvoroço e falas no seu pensamento em silêncio do que quando você está cercado de pessoas. Então esse seria o despertar espiritual, essa expansão de consciência para que isso não aconteça. Você expandir a consciência através dos ensinamentos, dos conhecimentos, para que você consiga se autoconhecer e consiga, né, essa conexão com algo maior. Que seria esse algo maior? Seria o seu eu superior. Todos nós temos os níveis de evolução, de elevação, e nós temos que alcançar essa ligação com o nosso eu superior. Todos nós temos lá no topo o nosso eu maior. E como você se conecta com esse eu superior? Para você se conectar com esse eu superior, você tem que ter um autoconhecimento. Você tem que ter um autoconhecimento de si mesmo, uma expansão de consciência, se libertar de amarras, se libertar aí de tudo o que atrasa a sua evolução. E para isso, né, para que isso aconteça, esse despertar espiritual, que seria também uma expansão de consciência ali que transcende a realidade física e mental, permitindo uma compreensão mais profunda do propósito e o significado da vida. A partir do momento que você transcende isso, você consegue entender mais profundamente qual o propósito de eu estar aqui. Por que eu estou aqui? Sabe aquelas perguntas que todo mundo faz? Quem sou? De onde veio? Para onde vamos, né? Então essas questões, com esse despertar espiritual, com esse despertar de consciência, você consegue começar a entender o propósito de você estar vivendo aqui na Terra, o propósito de você estar passando por determinada situação. Algumas situações que passamos na vida parece que nos atrasam, parece que nada dá certo pra gente, parece que tudo é contra a gente, né? Mas não, tudo tem um propósito, tudo faz parte do propósito para a nossa própria evolução espiritual. E para isso, para essa evolução, para esse despertar espiritual, tem alguns sinais que você pode estar notando que você já está começando a viver esse despertar. E eu separei para vocês aqui os 10 principais sinais que você pode estar ouvindo aqui comigo, refletindo e perceba, será que esse sinal já me tocou? Eu estou sentindo esse sinal? Vou falar para vocês aí quais são esses sinais desse despertar espiritual. O primeiro sinal seria a mudança na percepção do tempo. Você começa a perceber que o tempo não é o tempo que a gente está acostumado a medir no relógio, ali os 60 minutos de cada hora, as 24 horas do dia, né, os 7 dias da semana, vai muito mais além disso. A percepção do tempo vai muito mais além disso. Você percebe, a impressão que você tem, parece que o tempo está passando mais rápido. Mas na verdade que você está conseguindo perceber mais o tempo. Você está buscando tanto conhecimento, você está expandindo tanto a sua consciência, que esse despertar que mexe com você, que mexe aí, atua exatamente ali na sua mente, faz você sentir o tempo passar de um modo diferente do que as pessoas costumam sentir. Um outro sinal, o segundo sinal, seria o aumento da intuição.
você começa a perceber mais os detalhes. Você começa a perceber quando uma pessoa se aproxima, por exemplo, você começa a perceber a energia daquela pessoa. Você consegue, através da intuição, perceber, será que essa pessoa realmente está falando a verdade? Será que essa pessoa realmente quer o bem de mim? Ela está aqui para me ajudar? Ou você consegue sentir quando vem, por exemplo, a inveja de uma determinada pessoa em relação a você. Você percebe que mesmo que a pessoa fale coisas boas para você, te elogie, te parabenize, mas você sente que dentro dela, na verdade, não é isso que ela quer dizer. Intuitivamente, você consegue perceber qual é a verdadeira intenção daquela pessoa. E você consegue sentir se aquela pessoa é uma pessoa hábil para fazer parte ali do seu círculo de amizades, ou até mesmo ali da sua família, você consegue sentir através da intuição, que a sua intuição fica mais aflorada. Você consegue perceber, por exemplo, acontecimentos que vão acontecer no mundo através dessa intuição. Você consegue perceber, nosso mundo está passando por uma mudança, eu estou sentindo que vai acontecer algo maior no mundo. Isso aconteceu comigo quando aconteceu a pandemia, né? Eu me lembro, por vários meses, assim, bem antes de acontecer, eu lembro de chegar a postar várias vezes e comentar com as pessoas. E eu sentia mesmo, nossa, algo muito grande vai acontecer no mundo e vai mudar tudo. Só que eu não sei dizer o que é. E depois aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu aí. Uma parte da nossa história que realmente foi sinistra. Na falta de um adjetivo melhor. O terceiro sinal seria a conexão com a natureza. Você consegue perceber os detalhes nas pequenas coisas. Uma formiga levando ali um alimento para sua casinha, um pássaro que pousa ali na sua janela, você consegue perceber os detalhes daquela beleza, das penas, o som dos pássaros, dos animais. Você sobe numa montanha, por exemplo, você sente as energias vindo das pedras, a própria energia da montanha, da natureza em si. Aqui, ó, chega a arrepiar até, ó. Aquilo mexe com você. Você sente essa integração total com a natureza. Você não sente mais que você é algo separado daquilo. A natureza é uma coisa, você é outra. Não. Quando você tem esse despertar espiritual, um dos sinais é essa conexão. Você sente que a natureza e você é uma coisa só. Você está interligado ali com toda a natureza ao redor. O quarto sinal seria o desenvolvimento da empatia. Nós já falamos aqui em outros vídeos como falta a empatia no ser humano, né? Hoje em dia o ser humano não tem empatia. O ser humano não consegue mais, na grande maioria, se colocar no lugar do outro. O ser humano está muito egoísta, ele está pensando muito em si mesmo. Eu cheguei a ver um vídeo recentemente, uma pessoa presa ali numa enchente. Seria possível até, olhando assim, daria até para tentar salvar, com segurança até, mas a pessoa preferiu ficar filmando, sabe? E isso, nós vemos muito, essa falta de empatia. Hoje em dia, as pessoas se isolam na telinha ali do celular e esquecem do outro ao redor. Você vê isso em família. Eu achei até engraçado que eu estava na confraternização de Natal e no final agora do ano. E até eu observei um detalhe interessante, até falei para minha namorada Vanessa. Falei assim, olha, observa para você ver. Depois que todo mundo comeu, conversou ali, aí você olha em volta, todo mundo, 10, 20, 30 pessoas, não se conversando mais e mexendo na tela do celular. Sabe, o ser humano, ele não consegue mais ficar consigo mesmo, imagine com as pessoas ao redor. Se ele não consegue se aguentar, se tolerar, se amar, você acha que ele vai conseguir amar o próximo? Nós vemos coisas absurdas por aí. Então, quando você tem esse despertar espiritual, um dos sinais é esse.
você consegue começar a desenvolver a empatia em relação às pessoas. Algo que hoje em dia está totalmente adormecido no ser humano. E esse é um dos sinais. O quinto sinal que eu separei para vocês aqui é o questionamento da realidade. Hoje em dia, cientistas já vieram a público falar que nós podemos estar vivendo numa realidade simulada. E é muito interessante isso, porque o que é conceito de realidade? O que é real? Na verdade, tudo que nós vemos é energia. É o agrupamento de energia com as forças ali que agrupam e formam, por exemplo, algo físico. Mas aquilo que nós enxergamos é o que os nossos olhos nos mostram. Não tem como a gente garantir que exatamente o que eu estou vendo com meus olhos, a outra pessoa está vendo. O tom de cor pode ser diferente, a profundidade daquele objeto. Então, esse questionamento da realidade mexe muito com a gente. A gente começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito disso tudo? Eu trabalho o dia todo, saio, pego o ônibus lotado, eu falo isso até por mim mesmo. Pega o ônibus lotado e vai no trabalho, e a gente chega cansado, ainda tem os afazeres de casa. Mas tem propósito tudo isso? Sabe, às vezes até não sobra um tempo, a impressão que dá, mas no fundo a gente tem que arrumar um tempo para tudo, sabe? Se a gente diminuir, por exemplo, o tempo que a gente fica numa rede social, tempo que fica lá em telas infinitas de vídeos que não acrescenta nada, nós conseguimos arrumar tempo para ler, para estudar. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente chega cansado, às vezes a gente quer distrair a mente, mas o nosso cérebro, a gente cria a nossa realidade. Então a gente consegue enganar o nosso cérebro. Se o nosso cérebro entende, não, eu quero chegar em casa, eu quero descansar, vou ficar só vendo vídeos em tela infinita. Se você programa o seu cérebro, não, vou ler um livro, você pega e lê o livro, no começo vai ser difícil. Mas depois que você começa a ler, o seu cérebro acostuma. E o cérebro, ele vive de rotinas. Se você cria uma rotina de estar lendo todo dia, vamos supor, você chega 19 horas na sua casa, das 20 a 21 eu vou ler um livro. Você cria essa rotina, você consegue. Você começa a criar uma outra realidade. Você estava preso naquela realidade de notícias ruins, televisão, séries, coisas que não acrescentam ao nosso despertar espiritual, à nossa expansão de consciência. Mas quando nós mudamos o foco, a nossa realidade, a nossa volta muda. Então, esses seriam esses questionamentos da realidade. Nós questionamos a realidade. Mas o que nós fazemos para mudar? Só nós podemos mudar a realidade à nossa volta. As pessoas têm a mania de culpar os outros pelas coisas que acontecem. Mas, na verdade, as pessoas não têm culpa. Quem tem culpa é nós mesmos. Nós nos colocamos em cada lugar. A pessoa reclama, eu recebo tão pouco no meu serviço, nossa, que serviço horrível. Quem que estudou para aquele serviço? Quem fez o estudo, um curso técnico, a faculdade? Quem que foi atrás da empresa? Quem que falou sim para o patrão? Quem que aceitou aquele salário? Sabe? Você mesmo. Nossa, a pessoa que está do meu lado é horrível. Nossa, não suporto. Quem que escolheu a pessoa que está do seu lado? Quem criou essa realidade? Você. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, você vai casar com isso. Já aconteceu isso nos primórdios aí, mas hoje em dia não é mais assim. Entendeu? Você não é obrigado a ficar com uma pessoa, por exemplo, que você não gosta. Ou que você, de repente, achou que era uma pessoa era de um jeito e depois você viu que era de outro. Você é obrigado a ficar o resto da vida assim? Não. Você pode e deve mudar aquela realidade. Se você tenta mudar a pessoa, mudar uma pessoa também muito é forte, né? Porque quem muda é a própria pessoa. Mas assim, se você dá os sinais, mostra para as pessoas como que deve mudar, e a pessoa não se toca, você vê que ela não está pouco se lixando, então ela não quer a sua realidade, você vai ficar presa àquela realidade, ou você vai criar uma nova realidade que você pode ser feliz. Isso é para vocês verem, nível profissional, nível relacionamento, em todos os níveis da nossa vida, até da saúde. Saúde também.
Ah, eu estou com problema no fígado. Mas por que deu problema no fígado? Ah, por causa de muito álcool. Quem que bebeu o álcool em excesso? Foi você? Alguém obrigou você a pegar e tomar álcool durante 20, 30 anos? Ah, eu tô com problema no pulmão, que droga de doença, minha vida, não sei o quê. Quem que fumou por 30 anos? Quem fumou por 30 anos, 40, 50? Não foi você mesmo? Alguém obrigou você a fumar? Garanto que um dia alguém falou pra você, experimenta isso aqui gostoso. E você pegou. Você tinha a opção de não pegar. Quem que optou ou não de usar drogas? Quem criou a realidade do mundo das drogas? Quem criou a realidade do mundo do conhecimento? É você. Você cria a sua realidade. Então, quando você começa a questionar essas realidades, você começa a correr através desse despertar espiritual. O sexto sinal seria experiências místicas. Você começa a ter experiências que transcendem o, entre aspas, o normal que as pessoas estão acostumadas. Você começa, por exemplo, ver pessoas que já faleceram, porque você começa a aflorar a sua mediunidade. Você começa a ter expansão de consciência e você começa a notar que o mundo à sua volta esconde alguns segredos. Você começa a receber contatos com seres, por exemplo, extraterrestres, ou humanos desencarnados que vêm também para passar um conhecimento, seres mais evoluídos. Então você começa a ter experiências místicas, às vezes algo na sua casa diferente, algo que liga sozinho, um objeto que muda de lugar. Esse tipo de experiências místicas mostra aí um despertar espiritual, é mais um sinal de despertar espiritual. O sétimo sinal que eu separei para você aqui são mudanças nos padrões de sonhos. Isso aí, para mim, é uma coisa que mais marca para mim. São as mudanças nos padrões de sonho. Você começa a perceber que os sonhos não são apenas como nos estudos de Freud. Eu li um livro muito legal que a minha terapeuta passou para mim, e eu li sobre Freud, Significados dos Sonhos, um livro de 500 páginas. Mas é muito incrível ler esse livro, porque mostra os padrões de sonhos, os estudos científicos. Por exemplo, você está dormindo. De repente você começa a sonhar que um alarme disparou lá no sonho, você vê uma ambulância, não sei o quê. Mas quando você acorda, você ouve o seu celular despertando com aquele som. Ou seja, tem sonhos que são estímulos do físico. Muitas das coisas que a gente sonha são estímulos do físico ao redor. De repente passa um carro buzinando, você está dormindo, e aquele som do carro buzinando entra num contexto de um sonho seu. De repente um cachorro passa latindo, no seu sonho você vê um cachorro passando latindo, mas isso são por causa dos estímulos externos. Mas quando você começa a ter sonhos, por exemplo, premonitórios, você sonha e acontece. Você sonha com informações que vêm até você sobre o futuro da humanidade, sobre a sua própria vida, sobre dicas de mudanças que você pediu para o universo, uma sugestão, uma ideia de como você deve agir diante de uma situação. E através de um sonho você recebe aquela informação. Tem algo muito legal que eu estava ouvindo esses dias no trabalho. Uma moça falando assim, que ela estava dormindo, daí ela sonhou que estava grudado na sola do sapato dela uma nota de 100 reais. E o irmão dela falou, olha, você tem uma nota de 100 reais grudada no seu sapato. Isso num sonho, tá? Ela sonhou no aleatório. Uma nota grudada de 100 reais no seu sapato. E, pasmem, ela falou que ela acordou. Quando ela acordou, ela pegou o celular, olha na tela do celular, Pix recebido. Pix recebido, ela olhou lá, recebeu um Pix de 100 reais do irmão dela, que mora lá no sul, aqui na região sudeste, ele mora lá no sul, e recebeu um Pix de 100 reais, ele agradecendo pela ajuda que aconteceu das enchentes que teve lá, e ele agradecendo pela ajuda como um modo de contribuição. Ela nem esperava isso. Então, isso já não é um sonho de estímulos externos, até porque ela nem... É impossível, ela não abriu o olho e viu, entendeu?
Então isso é algo que o universo, a espiritualidade, os seres ajudam através dos sonhos, que mandam essas informações pra gente. Um sonho que marcou muito que eu já comentei aqui, é que eu estava sonhando que um extraterrestre estava flutuando numa nave, no sítio onde minha mãe mora. Ele estava com uma arma assim, disparou no feixe de luz no carro e derreteu a lataria. Eu vi que ele estava nervoso, eu perguntei assim para ele: o que mais falta ao ser humano? Ele respondeu: o que mais falta ao ser humano é o amor ao próximo. Ou seja, isso já é um sonho também que veio através da espiritualidade desses seres extraterrestres, passando uma informação, um conhecimento. Eu poderia falar vários casos para vocês aqui que já aconteceu comigo, mas para não estender esse vídeo, mas é isso, você começa a notar mudanças nos padrões do sonho. Começa a perceber para você ver esses sonhos que vocês estão tendo. O 8º sinal é o aumento da sensibilidade. Você começa a ficar mais sensível a estímulos externos, até mesmo a energias. Você chega, por exemplo, no lugar, você já sente: nossa, esse lugar, nossa, não estou conseguindo ficar aqui. Você fica mais sensível às energias. Então, isso é um aumento de sensibilidade. Às vezes uma pessoa, só de pegar na sua mão, no cumprimentar, você sente que foi sugado um pouco da sua energia, você se sente meio fraco, meio enjoado. Ou seja, você tem esse aumento de sensibilidade. O 9º sinal que eu separei para você é o desenvolvimento da consciência. Isso é algo realmente que completa esse despertar espiritual. Porque quando você aumenta a sua consciência, você abre um universo incrível de informações, um universo enorme de conhecimentos. Então, para você não ficar preso a padrões, a preconceitos, então você se liberta disso e desenvolve a sua consciência. Você começa a perceber como determinadas coisas que a gente se preocupa estão tão insignificantes. Como a gente começa a perceber como não valia a pena se preocupar com algumas coisas que mexiam com a gente, que quando a gente desperta a nossa consciência, nossa, eu não acredito que eu perdi tempo com isso. Então, é essa ampliação do desenvolvimento da consciência. E o último sinal que eu separei para vocês, antes de falar o último sinal, que é muito importante, também para mim é o principal, eu quero pedir para você, tá gostando do vídeo? Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a gente a continuar criando conteúdos cada vez mais. E quer ser um apoiador do canal? Na descrição desse vídeo tem uma vaquinha online que você pode estar ajudando a gente a adquirir equipamentos, microfones, câmeras melhores, iluminação, para a gente poder continuar a transmitir conteúdo de cada vez mais qualidade. E um jeito também de apoiar é ser também se tornando membro do canal Ufologia e Além. Muito obrigado e vamos então ao 10º sinal, que é o sentimento de propósito. Esse aí é o que fecha mesmo. Você começa a perceber, depois de todos esses sinais que eu falei para vocês, um sentimento de propósito. Qual o propósito de eu estar aqui? Você começa a perceber que você está aqui na Terra para algo maior. Algumas pessoas começam até a lembrar de vidas passadas, por exemplo. Começa a lembrar-se de traumas que tiveram em vidas passadas e ela começa a entender por que elas estão passando por determinadas situações. E com isso ajuda para que elas consigam fazer essa evolução, esse despertar espiritual. Então, quando você começa a ter esse sentimento de propósito, nada mais abala você. Isso eu te garanto, nada mais te abala. Porque você vai ver que qualquer coisa que acontecer não é nada perto dessa imensidão, desse privilégio de nós podermos estar aqui no planeta Terra, encarnados, aprendendo, buscando conhecimento e ajudando também as pessoas nesse despertar espiritual. É fácil? É claro que não é fácil, é muito difícil. Mas se a gente for fazer passo a passo, aos poucos, nós vamos recebendo esses sinais e com isso você vai completar aí o seu despertar espiritual.
E você que está aí assistindo agora, você está pronto para esse despertar espiritual? Não perca essa oportunidade e comece agora mesmo. E olha, você quer ajudar alguém a despertar? Ajude as crianças, sabe como? O livro Os Amigonautas Estelares, que eu fiz, mostrando como as crianças devem cuidar do planeta, dos animaizinhos, das plantas, cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. E ensinando as crianças, que são o futuro do amanhã, logicamente teremos um planeta muito, muito melhor de se viver. Quer saber? Tem 10 historinhas incríveis aí com os Amigonautas Estelares. Vai lá na descrição do vídeo, você clica, adquire e receba no conforto da sua casa. Muito obrigado a você que está assistindo o canal e está aí adquirindo o livro, né? Os Amigonautas Estelares. Eu quero lançar uma pergunta para você. Compartilhe nos comentários a sua experiência. As suas experiências aí do despertar espiritual. Qual é, desses 10 sinais que eu falei, qual é o seu sinal de despertar espiritual? Qual é o sinal espiritual mais forte que toca em você nesse momento, que você consegue sentir com mais clareza? E quais são as dicas para manter a conexão espiritual? Então tem muitas coisas que podemos fazer. Por exemplo, umas coisas que vocês podem fazer também, umas práticas que ajudam a despertar espiritual, é a meditação. Através da meditação você consegue transcender, consegue se aceitar, se entender, consegue se conectar com algo maior, com seu eu superior. Através da yoga, a yoga você começa a aprender a sentir o seu próprio corpo, a sentir os estímulos externos, você consegue superar aí as suas limitações e também algo ótimo para concentração mental. E a leitura também, por exemplo, de livros voltados aí aos conhecimentos da espiritualidade, outros recursos também como vídeos, como esse que você está assistindo agora, e cursos, por exemplo, como o curso de ufologia que eu tenho aqui. Através do curso de ufologia você aprende com profundidade, desde o Big Bang, o que é ufologia, ufarqueologia, tipos de pirâmides. Você aprende aí por que os extraterrestres estão aqui na Terra, como é a tecnologia dos extraterrestres, como foram os contatos de abdução que aconteceram aí no mundo todo, e muito mais além que isso. Para saber mais, também na descrição desse vídeo você sabe lá, adquire o curso de ufologia. E lembrando, quem adquire o curso de ufologia ganha o boneco Zeta ou a ET Capela. Então aproveite, adquire o curso de ufologia, tem aí através do e-mail, você pode solicitar também, ou através diretamente do link aí da plataforma de estudos, tá bom? Então, muito obrigado a você que ficou até esse final desse vídeo. E aproveite, fique aí, que já vai começar um novo vídeo que vai completar esses estudos aí dos conhecimentos sobre os 10 sinais do despertar espiritual. Você já está despertando? Deixe nos comentários aí, tá bom? Muito obrigado a todos, gratidão e como dizia Buzz Lightyear, infinito e além. E até o próximo vídeo.